Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu quero te dar uma introdução. Nas próximas quartas-feiras, eu quero ministrar sobre isso que eu vou começar hoje. Eu penso que é um assunto muito relevante. Quem conhece a minha vida, sabe dos meus pais, que era alcoólatra, minha mãe era espírita, eu fui criado na miséria, pedi comida na rua, fui morar numa casa de alvenaria com 20 anos de idade, e com 14 anos, bem resumido, irmão, só para você entender onde eu quero chegar. Com 14 anos eu aceitei Jesus, com 22 anos, eu fui para o ministério, assumi a primeira igreja dentro da denominação o qual nós éramos, e eu vi muita coisa dentro dessa denominação, de falta de caráter, de imoralidade, de tantas coisas erradas com finanças. Somado a tudo que eu vivi na minha infância, junto com aquilo que eu vi no começo do meu ministério, isso estabeleceu em mim, ou fortaleceu em mim, preste atenção, uma mentalidade. Escute, você não mora na casa aonde você diz que mora. Você não mora no bairro aonde você diz que mora. Você mora dentro da sua mente. Você mora dentro da sua maneira de pensar. A nossa habitação está aqui. E por eu morar aqui, eu vivo aonde eu vivo e eu moro aonde eu moro. Dá para entender isso? Eu sei que não é tão simples. O que eu quero dizer é que o exterior é fruto de um interior. Por que eu estou dando essa introdução? Porque talvez alguém diga assim: Pastor Ricardo nunca foi te falar disso. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a minha vida vem vivendo uma ascensão em vários aspectos. Ministerial. Anteontem, eu estava almoçando com um empresário milionário num dos melhores restaurantes da cidade. Com um empresário milionário, que eu quero dizer assim, da onde eu saí, é onde Deus me colocou. Esse empresário falou: da última vez que o senhor estava aqui, eu coloquei uma oferta no envelope, fui entregar para o senhor, Deus não deixou. Eu falei: não é possível, eu não acredito nisso. Eu olhei para o lado, tinha uma irmã e Deus mandou dar para ela. Falei, quase que eu repreendi. Eu falei: o Satanás que tomou minha oferta. Quando ele entregou para a irmã começou a chorar, porque ela não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E eu fiquei muito feliz, cara. Eu fiquei muito feliz, porque ele foi resposta para o clamor de alguém, e ele ouviu a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu penso que nós podemos ser a resposta para o clamor de alguém. Existem pessoas clamando. Então assim, a gente vem em ascensão. Eu tive com o pastor Juscelio, há uns 2 meses atrás. O pastor Juscelio é alguém que eu admiro muito, e ele me chamou de canto, e ele me disse algumas verdades, e eu disse para ele: eu vou ponderar o que você está me falando, porque quando você estabelece um conceito na sua vida, junto com esse conceito, você pode gerar um preconceito. Presta atenção, irmãos, que você vai entender o que eu vou falar. Quando nós geramos um conceito, nós podemos gerar um pré-conceito. Se eu tenho um conceito sobre algo, eu tenho um preconceito em relação, ou contra, ou tudo aquilo, ou qualquer coisa que possa ferir aquilo. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar sobre isso. Existem algumas verdades na nossa vida, que na verdade, elas não são verdades, elas são traumas que se estabeleceram como uma verdade.
um pensamento, uma circunstância, uma catástrofe, um acidente, pode se tornar uma verdade na nossa vida, pode se tornar uma doutrina na nossa vida. Aquilo passa a ser a nossa verdade, e muitas vezes nós não confrontamos aquela verdade, tipo assim, por que eu vivo isso? Por que eu concordo com isso sem nunca ter questionado? Por quê, queridos? Porque de um tempo para cá, eu comecei a estudar sobre pobreza, riqueza, prosperidade. O que é riqueza? O que é pobreza? O que é prosperidade? Por que eu te dei essa introdução falando de mim? Porque eu sou contra a barganha no Evangelho. Você pode dizer amém? Pastor, o senhor está falando contra o Evangelho da prosperidade? Irmãos, eu não concordo com esse nome. Fizeram coisas erradas e deram um nome bíblico para ele. Eu vou te provar já já que o Evangelho da prosperidade está na Bíblia. Agora, o que é prosperidade? Amém? Então, baixe a guarda um pouquinho, ouça o que eu tenho para te falar, porque a maioria de vocês são frutos da minha mentalidade. O que eu quero dizer é que quando o pastor, que é tido pela Bíblia como anjo da igreja, ele estabelece verdades. E eu tenho entendido, irmãos, que Deus, Ele é rei dos reis. Obrigado pelo seu amém. Diga, eu sou rei. Não, se você é mulher, não diga que é rei, diga que é uma rainha. Amém, mulheres? Você tem um espírito que veio de Deus. Vamos lá, irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Esse ensinamento, de antemão, esse ensinamento não visa tirar nada, ele visa estabelecer. Amém? Não é aquele ensinamento que no final vai querer tirar alguma coisa. Não, irmãos, eu estou na minha casa. Vocês fazem parte do rebanho qual Deus me confiou. Amém? E eu penso, irmãos, que nós só devemos congregar no lugar. Eu disse para esse empresário isso que eu vou falar agora. Nós só devemos congregar no lugar quando acreditamos que o pastor é um homem de caráter, um homem que tem valores e princípios. Porque senão não tem por que congregar neste lugar. E a ideia é que possamos entender, preste atenção, o reino não é aprendido, o reino é implantado. Nós não aprendemos o reino é implantado. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntava, aonde está o recém-nascido rei? Diga comigo, Jesus era rei. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que,
chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando na casa. Diga, entrando na casa. Perceba que ele nasceu na manjedoura, mas ele não estava mais na manjedoura, ele já estava em uma casa. Amém? Quando os reis magos chegam, ele não está mais na manjedoura, ele já está em uma casa. Como que ele foi parar numa casa? Não sei, mas ele não está mais na manjedoura. Está claro isso? Manjedoura não é casa, e casa não é manjedoura. Amém? Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divinamente... Desculpa, é só isso mesmo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, abriram seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Deixa eu começar com uma pergunta. Jesus era rico? Não responda. Ou Jesus era pobre? Você não acha que isso é uma boa pergunta? Jesus era rico ou Jesus era pobre? Nós temos uma cultura sendo pregada que Jesus era rico. Tem pregadores por aí que dizem que Jesus era empresário. Você vê o absurdo que é. Mas nós temos outra cultura também dizendo, irmãos, que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Pastor, mas isso está na Bíblia. Pois é, mas ele nunca dormiu no relento. Às vezes nós precisamos pegar o contexto para saber o que Jesus está falando. Porque a cultura de que Jesus era um empresário é absurda, irmão. Ou a doutrina que se estabelece que Jesus era um empresário é um absurdo. Porém, a cultura de que Jesus não tinha nada também é um absurdo. Mais à frente nós podemos falar sobre isso, quem sabe em uma das segundas-feiras. Alguns anos atrás, ou alguns séculos atrás, o catolicismo estabeleceu o entendimento que você não poderia ter bens, riquezas e servir ao Senhor. Por isso foi estabelecido o entendimento de que pobreza é santidade. E que dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é mentira, não está na Bíblia. Está sim, pastor. Não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós não podemos servir a Deus e a Mamon. É verdade? Todo ambiente, presta atenção. Agora, eu não concluí o entendimento. A Igreja Apostólica Romana, ela estabeleceu isso. Então o povo, olhe para mim, o povo empobreceu. Lembra quando houve desarmamento no Brasil? Alguns anos atrás, os bandidos foram desarmados. Não, os bandidos não foram desarmados. Quem foi desarmado foi o cidadão. Então o senhor é a favor do armamento? Não, não sou a favor do armamento, irmãos. Eu sou a favor de desarmar um e deixar os outros armados. Eu não sou a favor do armamento, não sou a favor de porte de arma para aqueles que não têm condições para o cidadão comum. Eu não sou a favor disso. Eu só estou dizendo o seguinte: não adianta, irmão, você tirar a arma de um e os outros armados. O que eu quero dizer é que a Igreja Apostólica Romana, ela empobreceu o povo, mas ela é riquíssima. Eles têm um país, eles têm uma própria moeda. Sim ou não? Estou falando alguma besteira acerca disso? O que existe no cofre deles são milhões e não são divulgados. Eles não são pobres. Mas o povo foi treinado, educado a viver em pobreza. Os antigos, Agostinho, alguns pais da igreja. Mas se você olhar hoje, os padres que nós temos, os artistas que nós temos, eles não são mais pobres.
O que eu quero dizer, irmãos, é que todo ambiente revela uma identidade. Todo ambiente revela um sistema de crença. Todo ambiente estabelece uma doutrina. Todo ambiente revela uma identidade. Revela um sistema de crença, uma doutrina. E como diria os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, que o ser humano é um produto do meio. E eu vou concordar em alguns aspectos, porque você se torna um produto do meio quando você não questiona o porquê que você está vivendo, o que você está vivendo. Mesmo nascendo de novo, quantos aqui nasceram de novo em Cristo Jesus? Recebeu uma nova vida, aleluia. Isso é o maior de todos os milagres. Amém? A entrada no reino não é o fim dos milagres, mas é o maior de todos, porque você entra aí. Mesmo nascendo de novo, sem uma mente renovada, traremos para o nosso mundo, sem uma mente renovada, traremos Deus para o nosso mundo, quando deveríamos entrar e viver no mundo dele. Sem uma mente renovada, mesmo nascendo de novo, se não temos uma mente renovada, nós vamos tentar trazer Deus para o nosso mundo, quando a vinda do Senhor à terra foi para nos colocar no mundo dele. Deus já entrou no nosso mundo. Deus já entrou nos nossos problemas. Deus já entrou na nossa saúde. E Ele não vai entrar mais. Agora, a nossa saúde precisa estar em Deus. Agora, o nosso casamento precisa estar em Deus. Ele entrou, Ele veio até o mundo físico, resolveu. E agora, se nós queremos viver o que Ele fez, eu estou querendo que Deus entre no meu problema. Péssima notícia para você, Ele não vai entrar. Você pega o seu problema e entra nele. Você pega o seu casamento e entra nele, porque em Cristo todas as coisas foram restauradas, foram restabelecidas. Se Deus quiser, eu tenho fé em Jesus que Ele vai entrar nessa situação da minha saúde. Não, Ele não vai entrar. A sua saúde precisa ir para Deus. É a condição que temos de viver no que Ele fez. Escute, Ele não vai vir, Ele já veio e resolveu e fez o que tinha que ser feito. O que nós precisamos foi feito. Então, o novo nascimento, irmãos, sem termos uma mente renovada, fará com que nós inconscientemente lutemos para trazer Deus para a nossa situação, quando na verdade Ele não vai vir. Pastor, o que significa trazer? O senhor acabou de explicar. É quando eu quero que Deus entre na minha mentalidade. Renovar a mente não é ter bons pensamentos. Renovar a mente é ter o pensamento de Deus. Como Deus pensa acerca do meu casamento. Como Deus pensa acerca da minha família. Como Deus pensa acerca dos meus filhos. E pensar como Deus pensa e confessar a palavra como Deus diz, isso é renovar a mente. Amém? Preste atenção, irmãos. Colocaram Jesus em uma manjedoura. Sim ou não? Ele nasceu numa manjedoura. Não é porque o pai não tinha recurso de um hotel. É porque os hotéis estavam cheios. Amém? Não é porque não tinha, mas os hotéis estavam cheios. Era um tempo, uma época de recenseamento. E os hotéis estavam entupidos. Preste atenção. Colocaram Jesus em uma manjedoura, mas a manjedoura nunca esteve em Jesus. Jesus foi colocado numa manjedoura, mas a manjedoura nunca teve. O problema nunca é aonde está ou aonde. Nosso problema nunca é o lugar físico que nos colocaram, que entramos. Esse não é o maior problema. O maior problema é quando o lugar físico entrou em nós. Estão comigo? O problema não é o lugar que você entrou. O problema não é se você entrou no inferno. O problema é se o inferno entrou em você.
O problema não é se você entrou no meio do tráfico para tirar alguém de lá de dentro. O problema é quando as drogas entrou em você. Então o problema não é o lugar que eu entrei. O problema é quando o lugar entra em mim. O que eu estou dizendo é que Jesus nasceu numa manjedoura, mas a manjedoura nunca esteve em Jesus. Daniel passou 70 anos, ou mais de 70 anos na Babilônia, mas a Babilônia nunca esteve em Daniel. Vocês me ouviram pregar um tempo atrás aqui, que nós não estamos numa guerra, nós estamos numa luta. A nossa questão não é uma guerra, a guerra Jesus venceu. A Bíblia não diz, nossa guerra não é contra a carne e o sangue. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas e a guerra, pastor? Jesus venceu. Eu estou numa luta da mente. A minha luta, irmãos, é a luta contra a incredulidade para mim crer naquilo que Jesus fez. Amém? É a luta, a batalha da fé. Judas diz isso. Quando escrevi acerca da comum salvação, foi que eu fui empurrado. Eu fui... ele não usa a palavra empurrado. Impelido, vamos usar essa palavra, não é bem essa. Impelido a escrever acerca da fé, que uma vez por todas foi dado aos santos. Irmãos, eu não vou ler muitos textos, apesar de eu não ter pressa, mas vamos ler, vamos lá, abre Colossenses, por favor. Como eu não tenho pressa, eu posso parar em qualquer momento e continuar outro dia. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Acharam? Colossenses 1, 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Perceba, Ele não nos libertou de um reino. Ele vai nos colocar no reino. Quando eu falo que vai nos colocar, baseado no restante da leitura, nós já estamos no reino. Ele não nos libertou, Colossenses 1,13, ok? Ele nos libertou do império. Pastor, qual a diferença de um império para um reino? No império tem um tirano. No império tem um dominador. Escute, nós não estávamos no império, num reino, melhor, nós estávamos no império, nós éramos escravizados pelo maligno. Então, Ele não só nos libertou do império das trevas, Jesus, Ele não só abriu as cadeias, quebrou as correntes, mas Ele nos transportou, diga amém. Ele nos transportou, Ele foi lá, abriu as cadeias, quebrou as correntes e tirou você de lá e levou para o reino. É muito importante nós entendermos isso. Diga, eu estou no reino. Diga, eu estou no reino. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Perceba que ele não só diz, Paulo é enfático em dizer que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Parece que a palavra amor nem caberia aqui. Nos libertou do império das trevas e nos transportou e colocou no reino do Filho da luz. Mas ele dá ênfase ao amor. Ele nos tirou de um império e nos colocou no reino, aonde o que rege é o amor. Diga, Deus me ama, eu sou amado. Diga, Deus me ama, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Você é amado por Ele. No reino não existe meritocracia. No reino existe graça. Existe amor. Jesus havia nascido em uma manjedoura. Agora estava em uma casa e foi reconhecido como rei. Quando se fala dos magos, geralmente a gente chama ele de reis magos. Sim ou não? É isso, Leonel? Reis magos. Ou seja, era rei
ou eram reis visitando rei. Eram reis visitando reis. Vocês lembram da passagem da rainha de Sabá? Quando foi visitar quem? Quem? Salomão. Era uma rainha visitando o rei. Ela chegou e disse: que honra estar na sua presença, ouvi falar muito bem de você. Ponto? Ponto, Marcelo? O que ela fez? Qual era a cultura de um rei visitando outro rei? Presentes. Quando nós estamos aqui para adorar o Senhor, são reis adorando o rei. São reis adorando reis. E quando Deus visita o seu povo, é rei visitando reis. Mas se você não entende que é rei, se você não entende que é um príncipe, isso é uma verdade acerca de você, irmão. Eu não estou falando de negócio. Eu nem cheguei lá, irmãos, e não vou falar de negócio. Eu quero que você entenda quem você é. Porque eu não quero falar nesses dias sobre você ter. Não tem nada a ver com o que você tem. É com quem você é. Que cultura maravilhosa. Aí você pega a Bíblia e diz que ninguém compareça diante de mim com as mãos. Por quê? Porque Deus queria que você desse? Não, que você desenvolvesse a cultura. Que é rei visitando o rei. Preste atenção, irmãos. Uma identidade distorcida nos faz ver nossa identidade a partir da condição física e não da nossa natureza. Preste atenção. Uma identidade distorcida nos faz ver nossa identidade a partir da nossa condição física e não da nossa natureza. É uma mente distorcida, nos faz ver, irmãos, a partir da nossa natureza física. A igreja bateu e ainda bate sobre a condição do homem pecador. E se a condição do homem é pecador, tudo que ele vai fazer é pecar. Se a condição do homem é pecador, tudo que ele vai fazer é pecar. Porque o pecador só faz isso. Mas se a condição do homem é santidade, se ele nasceu de novo, eu preciso conscientizar ele, se é que eu preciso. O Espírito quer conscientizar ele, que ele não faz parte mais da natureza pecaminosa. Que ele não vive mais para isso, que agora isso é incompatível com a sua natureza. Durante muito tempo, a religião sempre disse o que o homem não é. Mas ela nunca disse o que o homem é. Irmãos, um cientista chamado Einstein era considerado um gênio. Um gênio. Ele usava 10% da sua mente. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? E eu e você não usamos nem perto disso, porque senão a gente era um gênio. Ele era um gênio, usando 10% da mente. Ou seja, um ser humano que usa 10% da sua mente é considerado um gênio. Eu pergunto, irmãos, quanto por cento Adão antes do pecado usava? Vamos? Quanto? 100%. Ele era um gênio. Ele era um príncipe. Ele era filho de Deus. Lucas capítulo 3 fala sobre isso. Ah, pastor, mas o homem pecou. Sim, mas Paulo vem dizendo que nós temos a mente. Qual é a mente de Cristo? Eu estou operando na mente de Cristo.
eu estou agindo mediante os reveses, as circunstâncias da vida, baseado na mente de Cristo? É muito importante nós entendermos isso. Somos o que somos por natureza, mas vivemos de acordo com a nossa mentalidade. Somos o que somos por natureza, mas vivemos de acordo com a nossa mentalidade. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o seu espírito não tem doença, mas se a sua mente é enferma, é assim que você vai viver. Dá para entender isso? No seu espírito não tem pobreza. E eu já vou falar o que é pobreza, tenha calma. Seu espírito não tem pobreza, mas se a sua mente é pobre, é assim que você vai viver. Provérbios 23:7 diz que como o homem imagina ser, ele é. Somos o que somos no espírito, mas vou viver de acordo com a minha mentalidade. Eu comecei falando sobre isso. Um lugar estabelece uma cultura, uma mentalidade. Somos o que somos por natureza, mas vivemos de acordo com a nossa mentalidade. A maneira como pensamos é determinante para tudo que vamos atrair. Estude, olhe, entre no YouTube, começa a pesquisar coisas seculares, não é cristão não, como a ciência vê a mente humana. Não precisa pegar nada cristão não, veja a ciência falando com isso. Tem um vídeo no YouTube falando o que acontece quando o homem está orando em línguas. Vê lá, o que acontece? Quando alguém está intercedendo por alguém, o que acontece? Tem vídeos lá, explicando que uma pessoa, quando ela está enferma, mas ela tem um pensamento de cura, o que isso acontece? O que a ciência está descobrindo é o que sempre esteve na Bíblia, como o homem imagina ser, ele é. Coloque um homem com uma mentalidade medíocre, pequena, em um local amplo, e ele vai falir. Coloque um homem com uma mentalidade próspera no local falido, e ele vai mudar o lugar. Pastor, como é que você daria um culto, né? O nome desse culto à noite, hoje? Culto da libertação. Porque mudar de mente é uma libertação. Tem uma mulher na internet, irmãos, uma vendedora. A mulher é esquisita, ela se veste da mulher gato. Vocês devem saber quem é. Quando ela chegou para arrumar um emprego em São Paulo, foi isso, Marcelo? Ela foi pedir um emprego, o dono falou, você não tem o perfil. Ela falou, me dá uma oportunidade, eu vou ser sua melhor vendedora. Foi assim ou não foi, Marcelo? E o que aconteceu com ela, Marcelo? Ela começou a trabalhar, irmão, se tornou a maior vendedora, se tornou gerente da loja. Depois disso, agora eu vou abrir a minha. E abriu uma das maiores empresas. E um tempo atrás, o mané do marido dela falou para ela, eu quero o divórcio. Ela falou, ok, o que você está querendo? Ele falou, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. O advogado dela falou, e aí? Ela falou, dá tudo que ele pediu. Porque a riqueza nunca está ligada no que você tem. A riqueza e pobreza está ligada em quem você é. Você não está entendendo mesmo? Eu quero dizer o seguinte, um homem próspero, você pode tirar tudo dele, não muda quem ele é. É uma questão de quem eu me tornei. Não me importa, irmãos, que você tira de alguém que é pleno, ele continua sendo pleno. E não adianta você dar para alguém que não tem plenitude, ele continua vivendo em falta. É por isso que a maioria das pessoas que dizem que querem um aumento, o aumento vem e ela continua vivendo do mesmo jeito. Porque elas não precisam de aumento.
elas precisam de contentamento, de administração. Aí ganha mais e gasta mais. Se recebesse um aumento todo mês, ainda estaria endividado. Eu costumo falar, irmãos, que se o diabo morresse hoje, muita gente continuaria do mesmo jeito. Tem gente que se o diabo morresse de um infarto fulminante, a vida dela não mudaria, porque o problema dela não é o diabo. É uma questão de mentalidade. O que Deus pensa acerca de mim? Deus ama a pobreza. E Deus faz apologia à riqueza. Também não. Pastor, a Bíblia fala sobre a questão dos ricos. Não, a Bíblia fala sobre a confiança dos ricos na riqueza. Na vida, nós não atraímos o que queremos. Na vida, nós atraímos o que somos. Na vida, nós não atraímos o que queremos. Na vida, nós atraímos o que somos. Até relacionamentos são relacionamentos assim. Labão atraiu Jacó. E Jacó atraiu Labão. Jacó se apaixonou por Raquel. E Raquel roubava até as imagens do pai. Qual a diferença de Jacó para Raquel? Nenhuma. Jacó se fez que era um ser humano, se transvestiu de um ser humano para receber a bênção do pai. Com quem que ele está casando? Certinho. Porque na vida você atrai o que você é. Irmão, você pode ir para uma festa onde está rolando uma cachaça, você levar um cachaceiro que não conhece ninguém, 20 minutos e ele vai estar sentado com o cachaceiro naquela festa. É um imã, assim, irmãos. É um troço que você fala, rapaz, como é que 100 pessoas aqui dentro, você vai ver que o cara vai sendo atraído assim, irmão. É um imã. Vocês sabem do que eu estou falando, irmãos? Irmãos, vai chegando gente nova na igreja, você espera um tempo para definir como é que a pessoa é. E daqui a pouco você define como ela é. Como, pastor? Com quem que ela está se relacionando na igreja. Hashtag fica a dica. Rapaz, tanta gente para se relacionar. Ó, com quem que foi se relacionar? Esse tempo atrás eu estava numa igreja de um amigo meu. E um amigo meu de outro lugar estava mudando para aquela cidade. E ele foi para essa igreja desse amigo meu. Quando eu cheguei na casa desse amigo meu, o pastor falou, seu amigo está aí, cara, mas ele está se relacionando com o cara mais complicado da igreja. Falei, e aí? Ele falou, comigo ele não sentou ainda não, mas não sai da casa do cara. Falei, mas você vai fazer com ele? Ele falou, nada, pastor, ele está sentando com o cara errado. Eu estou desconfiado dele. Por que, irmãos? Aí esse amigo meu de outro lugar, que está morando na cidade, me chamou para tomar um café com ele. Por que você está sentando com fulano? Eu disse, pastor, ele é tão legal. Mano, está queimado, pastor, você acabou de chegar, mano. Aí marquei uma ponte, fiz uma ponte entre esse meu amigo e o pastor. Um dia depois que eu vim embora, eles sentaram e conversaram. Aí o pastor falou, pastor, o cara é bênção. Eu falei, pois é. Nem todo mundo que nasce em Israel é israelita, irmão. Precisa ter discernimento das coisas. Mas vamos continuar aqui, vamos lá. Presta atenção. Não pense que eu estou falando em ter. Eu não estou falando em ter nada. Eu estou falando em ser. O que a vida cristã faz, ela me faz ser e não ter. A ideia da vida cristã é ser. E quem é, tem. Mas nem sempre quem tem, é. Dá para entender isso? Não. Escute. Nem sempre quem tem é, mas quem é, tem. Presta atenção. Os ricos têm riquezas, mas eles não são prósperos. Porque prosperidade é outra coisa.
Os ricos têm riquezas, mas eles não têm prosperidade. Porque riquezas têm a ver com coisas exteriores. Ponto. Prosperidade tem a ver com condição interior. Dá para entender isso? Quem é próspero aqui, irmãos, acaba atraindo coisas à sua volta, como reflexo daquilo que ele é, como reflexo daquilo que ela é. Mas nem todo mundo que tem coisas é próspero. Pode ter riquezas, mas não tem prosperidade. Homens ricos têm coisas boas, o que eles não têm? Eles não têm excelência. Porque excelência é uma questão espiritual. Daniel tinha um espírito excelente. Dá para entender? Os ricos têm coisas boas, não têm excelência. Eles têm belas casas, o que eles não têm? Família. Dá para entender? Você pode ter casa e não ter família. Você pode ter mulher e não ter esposa. Você pode ter homem e não ter marido. São coisas diferentes. São coisas diferentes, irmãos. Eu preciso entender o que uma mentalidade pode gerar na minha vida. Para isso, eu preciso saber quem é Deus. O que Ele pensa acerca de tudo isso. A alegria do Senhor na minha vida, na vida do ser humano, está fundamentada no quê? Na falta. Em ter. Na riqueza. Na pobreza. O que Deus pensa acerca disso? Deixa eu te falar um pouquinho. Pobreza é escassez, é falta. Deus não é um Deus de pobreza. Ele não é um Deus de falta. Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso não é abundância, isso é suprimento. O Senhor é meu pastor e não tem i. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus não é um Deus de falta, porque falta é pobreza. Então Deus é um Deus de riqueza. Riqueza é o trauma que eu trago da pobreza, por isso eu acumulo. Então Deus não é um Deus, irmãos, que quer trazer riqueza. Pobreza é falta. Riqueza é acúmulo com medo da falta que um dia eu tive. Então o senhor está falando que é errado guardar? Não, é errado confiar no que você guardou. Guardar é administrativo. Guardar é administração. Confiar no que guardou é incredulidade. Dá para entender isso? Pobreza, escassez. Deus quer você passando fome. Deus se alegra quando você não tem o que vestir. A Bíblia está repleta de textos que fala que Ele é um Deus do órfão e da viúva. A Bíblia fala, irmão, sobre ajudar o pobre. Gente que vive em escassez. Irmãos, no plano original, você não precisa ter lido muita Bíblia para me responder essa pergunta. Antes do pecado, o homem vivia em pobreza? Se o homem não vivia em pobreza, irmãos, em falta. Falta do que? De tudo. Quando fala em falta, a gente pensa apenas em dinheiro, né? O homem vivia em falta antes do pecado. Vivia não. A falta veio quando, irmãos? Pós-pecado. Significa que é pobreza. Eu acabei de falar o que é pobreza, não acabei? A pobreza, irmãos, veio da onde? Da onde que veio, irmãos? Do pecado, do diabo. Então o senhor está falando que o homem era rico no Éden? Não. Mas ele era próspero. Ele tinha tudo que ele precisava. Ele tinha tudo que ele precisava. A Bíblia diz, irmãos, que os céus são os céus do Senhor, amém? Concorda comigo? É bíblico, não é? Mas a terra, Ele fez o que para ela? Você está me dizendo que tudo que Ele fez é nosso? Sim ou não? É, pastor, mas o mundo jaz do maligno. Você está confundindo mundo com terra, irmãos. São coisas diferentes. O mundo é uma coisa, a terra é outra coisa.
Mas nós não vamos falar sobre isso. Não ameis o mundo. Não, não é a terra, irmão. Está confundindo as coisas. O mundo é um sistema. Terra é outra coisa. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, Ele deu para nós. Irmãos, se você concordar comigo, ou melhor, não sei se você concorda comigo, você não acha que tem planetas que o homem nunca vai chegar lá? Irmão, todo esse tempo ele foi aonde só? Na Lua. Estão batalhando para ir de novo. Um só. Quantos tem, irmãos? 10? 12? Quantos tem? Ei, meu filho, pode colocar 1 bilhão de anos, você não vai conseguir visitar tudo. Eu te pergunto, irmãos, Ele criou um homem, uma mulher. Nós estávamos lá dentro, mas Ele criou tudo, irmão. Nós nunca vamos em algum planeta, irmão, em alguns planetas. Sim ou não? O homem nunca vai. Para que esse exagero todo? Por que Ele não deu, só criou a terra, irmãos? O resto não tinha mais nada em volta. Estaríamos aqui do mesmo jeito ou não? A minha ignorância, sim, irmão. Mas criou esse monte de coisa, esse monte de exagero. Sabe o que é isso, irmãos? É aquele pai que tem tudo. E ele vai lá, compra roupa para o filho, enche de roupa que um mês já não vai servir mais. Quem comprar tudo isso? Ele não vai usar assim, mas eu quero dar tudo para o meu filho. É aquela mãe que faz aniversário, paga uma nota no buffet no aniversário de 1 ano de um filho, e o filho não sabe nem o que está acontecendo. Aniversário do meu filho. Não sabe nada, ele não sabe nem o que está acontecendo. Você lembra do seu primeiro aninho de vida? Não lembro, pai, eu não lembro. Na verdade, o aniversário é para o filho. Mas quem se alegra é o quê? O pai. Eu quero que meus amigos venham se alegrar. Meu filho não vai lembrar disso. Tipo assim, eu estou fazendo para ele, mas na verdade eu estou fazendo para mim. Irmãos, presta atenção. O que Deus fez, por mais que foi para nós, glorifica Ele. A terra, a criação, revela o quê? A glória do Senhor. Quem olha fala, uau, por que Deus fez tudo isso, irmão? A terra é o enxoval da humanidade. A terra foi o enxoval da humanidade. Deus criou tudo isso para você. Deus criou tudo isso para você. Abra comigo, 3 João, capítulo 1, versículo 2. Na verdade só tem um capítulo, né? 3 João, versículo 2. Eu já vou parar, irmãos. Não adianta você trazer muita informação. Não é muita coisa. 3 João, versículo 2, acharam? João, mandando a carta a um discípulo seu, ele diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Presta atenção, você vai entender o versículo no final. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. O que ele está dizendo? João está nos dizendo que a base de toda prosperidade e saúde está ligado na prosperidade da alma. Eu faço votos acima de tudo por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Uma alma curada, irmãos, é um corpo curado. Uma alma doente é um corpo doente. Uma alma livre é um corpo livre. Uma alma cativa é um corpo cativo. Estude. Mais de 90% das doenças estão aqui. O psique do homem. A medicina não descobre. Por que ela não descobre? Porque são doenças emocionais.
Uma mente doente atrai doença. Uma mente rejeitada não aceita amor. Não aceita, irmão. E deixa eu te falar uma coisa, tem gente que pensa assim: ah, pastor, sabe por que eu não sei amar os meus filhos? Porque eu não tive pai. A orfandade não é biológica, a orfandade é espiritual. Mesmo que o homem tenha tido pai e mãe, ele não se tornou órfão porque não tinha um pai biológico. Ele não deixa de ser órfão porque teve um pai. A orfandade foi quando o homem pecou, ele perdeu o pai. Rejeição, o homem se sentiu rejeitado lá no Éden. Não é que Deus o rejeitou, ele se sentiu rejeitado. O homem passou a ter medo, o homem se escondeu. Isso está no pecado, irmãos. Eu só preciso entender que eu recebi uma nova vida, uma nova natureza. Eu nasci de novo. Eu agora preciso renovar a minha mente. A partir do que eu renovo a minha mente? Dessa teologia barata de troca? Não! Da palavra de Deus. Eu sou amado por Deus. Eu sou filho de Deus. Ele me ama. E nenhum pai que ama o seu filho vai deixá-lo ter necessidade. Você sabe, irmãos, fundamentos ateístas é assim: se Deus é bom, por que a África está daquele jeito? Por que a Índia vive daquele jeito? Por que o Nepal vive daquele jeito? Se Deus é bom, por que uma criança nasce doente? Perguntinha fácil de responder, né, irmão? Se você olhar para a Bíblia é fácil, irmãos. Mas o pai dele é crente. Mas quem falou que filho de crente nasce crente, irmão? Filho de crente nasce com a natureza de Deus, irmãos. Todo homem nasce em pecado. Todo homem nasce em pecado, só é transformado ao reconhecer a obra inclusiva e substitutiva na cruz do Calvário. Significa, irmãos, que o homem que nasce em pecado, o diabo de alguma forma tem acesso a ele. Porque ao pecar, o diabo assumiu a autoridade sobre tudo e todos. E a partir de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele perdeu um território sobre a minha vida e sobre a sua. Ele não tem mais jurisdição sobre nós. Ele não tem mais legalidade de usar as suas maldades. Ele não tem mais legalidade para roubar, matar e destruir você. Por quê? Porque você está em outra jurisdição. O diabo continua sendo diabo para todo mundo, mas ele não pode ser mais diabo para você. É porque eu sou melhor do que os outros. Não, porque alguém melhor do que você o venceu. Eles acham que são melhor. Não, eu não acho, irmãos. Ele me colocou dentro daquele que é bom. Se a raiz é santa, todo o restante é santo. E como Jesus venceu o diabo e eu fui colocado dentro de Jesus, ele não tem como me vencer. Mas nós pensamos assim. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca, presta atenção. Deixa eu abrir um parênteses um pouco, só para você entender como é que o diabo age. Presta atenção. Os músicos, preste atenção. Você não vai ter um comercial na televisão que não tem uma música de fundo. Você pode nem perceber que tem uma música de fundo, mas tem. Toda loja que você entra tem uma música. Sabia disso? Você nem parou para prestar atenção. Existem dois tipos de música que se toca dentro de uma loja. E quando ela é franqueada, é as mesmas músicas que tocam em qualquer loja. Existem dois tipos de música que se toca nas lojas. Uma é para o povo ficar e não sair. Outra é para o povo sair rápido. Ah, pastor, como é que vai tocar uma música na loja para o povo não ficar? Porque aonde se tem, irmãos, aonde não se tem preço, não se tem qualidade.
E se você está dentro de uma loja que não tem qualidade, eu não quero que você fique muito tempo olhando os produtos, porque você vai ver que eles não têm qualidade. Então eu vou colocar uma música para incomodar você, para você sair logo. Eu não sei, tem um camarada com uma profissão específica só para lidar com essas músicas. As músicas começam a incomodar, porque senão você vai ficar olhando os detalhes das roupas e vai ver que não tem qualidade, você não compra. Você não sabia disso, né? Aonde tem preço, irmãos? Aonde tudo é barato, desculpa, irmãos, geralmente costuma não ter qualidade. E a música é para que você saia fora o mais rápido possível. Você não vê que não tem qualidade, mas tem outra loja que a música é agradável, você não quer sair de lá, irmão. Porque tudo lá é caro, mas tem qualidade. Você sente que é ambiente gostoso e a música está trabalhando para você ficar lá. Você sabia disso, irmão? Você sabia, irmãos, que a música é separada em três? Vamos usar 3 instrumentos: coro, cordas e sopro. Você sabia disso, irmão? Toda a área da música está nessas 3 dimensões: ou é coro, ou é corda, ou é sopro. Você quer ver como é que Deus criou o ser humano? Caixa, corda, sopro. Você é musical, irmão. Você é harmônico. Você sabia, irmãos, que tem 7 notas e mais 5 tons? Que dão quantos? 12. 12 é o quê? Governo. A música tem o poder de governar. Eu gosto de ouvir essas músicas assim, mas não tem nada a ver. Não tem não. Está governando você. Ouça uma música triste, você vai ver como é que ela vai fazer na sua vida. Porque a música tem governo. É por isso que nós temos que cantar as músicas bíblicas, irmãos. É por isso que eu não quero música de sofrência na igreja. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Quando me vê na bênção vai se arrepender. Tipo assim, irmãos, Deus vai humilhar um filho dele para exaltar o outro. Só na sua cabeça que Deus vai fazer isso. Do jeito que você é filho de Deus, o outro também é, irmão. É a mesma coisa de você ter 2 filhos, irmão, e matar um por causa do outro. Deus ama tanto você quanto ama o outro. Você está entendendo o poder que uma mentalidade estabelece na nossa vida? Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você olha? Qual é a primeira coisa que você fala? Eu vou dizer o que a maioria das pessoas faz ao acordar. Elas olham para o celular. Elas vão olhar o Facebook. Está comprovado que o horário de maior acesso é de manhã, meio-dia e à noite. Se você quiser fazer uma publicação que bombe, ou bomba, ou é de manhã, ou é na hora do almoço, ou é à noite. Se você colocar 2, 3 horas da tarde, não bomba. Quando você acorda, irmãos, você deveria oxigenar a sua mente. Obrigado, Pai, pela vida. Eu sou teu filho, eu sou amado por ti. Eu sou um homem, uma mulher abençoado. Eu sou saudável, eu tenho alegria do Senhor. Eu sou amado por ti. O teu amor lança fora todo medo. Essa deveria ser as primeiras informações que a nossa mente deveria receber. Nós não deveríamos ouvir nenhuma notícia da terra enquanto não recebêssemos a notícia do céu. A tua misericórdia se renova a cada manhã. Eu te louvo, Senhor, porque hoje, ao acordar, a tua misericórdia está se renovando sobre a minha vida. Oh, Senhor, a tua palavra diz que todos os meus dias estão escritos no teu livro. Então o Senhor escreveu sobre esse dia, Senhor. Eu não aceito viver nada fora do que o Senhor escreveu acerca da minha vida. Enxergue a tua mente com a verdade.
vontade de Deus é agradável, é boa, é perfeita. Vocês estão entendendo isso? Uma mente próspera, irmãos, ela vai trazer prosperidade sobre o meu corpo. Eu estou falando, irmãos, de plenitude. Plenitude é espírito, alma e corpo. Nunca pense, irmãos, que um homem que encosta um carro, ele é rico. Um bom carro, ele é rico. Ele pode simplesmente ter dinheiro. Desculpa, ele pode ter riqueza, mas ele não é próspero. Eu não sei se você entendeu o que eu falei. Cleito, por favor. Eu não sei se você entendeu o que eu falei hoje. Eu vou continuar a quarta que vem. Eu tenho um desafio. Tem um desafio no meu coração de mudar uma mentalidade de uma igreja. Não é fazer você ter, é fazer você ser. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele persevera. Se você não encontrar um lugar, irmãos, de aceitação, escute, presta atenção. A indignidade e a falta de amor próprio nos impede de receber tudo que Jesus fez por nós. A indignidade, o que é indignidade, pastor? É se sentir indigno. E por que eu me sinto indigno? Porque eu não me amo. Pastor, esse negócio de se amar não é complicado? Não! A Bíblia diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. Eu não tenho condições de amar ninguém se eu não me amo. Se você se odeia, irmãos, você não vai me amar. Se tudo na sua vida você vê defeito, todo mundo tem defeito para você. Por quê? Não vemos as coisas como dizem? Vemos as coisas como somos? Não tem igreja boa, irmãos, para gente insatisfeita. Não tem marido bom para mulher que não é feliz. Não tem mulher boa para homem feliz, porque não está resolvido. Coisa boa é lidar com gente resolvida, irmão. Porque, irmãos, tudo pode estar ruim à sua volta. Se você está bem aqui, acabou. É por isso que tem pessoas que não precisam de um marido. Precisa se amar. Pastor, eu preciso casar. Não, você precisa de Jesus. É diferente. Preciso me resolver por dentro, irmãos. Preciso chegar no lugar e as pessoas perceber a vida de Cristo em mim. Pelo meu olhar, pelo meu falar. Não como forma de um comportamento isolado, mas como reflexo da minha natureza. Existem coisas que estão dentro de você, que Jesus proporcionou, mas que não veio para fora por causa da mente. Por isso que tem pessoas no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto casamento, porque não estão resolvidas. Deus quer gerar um processo de renovação na nossa mente, irmãos. Você é um rei, é uma rainha, você é um príncipe, uma princesa. Tem a linguagem de príncipe. Ei, filho de rei não fica com conversinha chula, não. Palavrinha chula. Se coloque no seu lugar. Ah, pastor, mas não é palavrão, mas é chula. Eu aprendi a educar meu ouvido. Eu não ouço conversinha, linguagemzinha chula.
Você é uma rainha. Você tem uma linguagem nobre. Escute, irmãos, eu estou casado há 24 anos com a mesma mulher. Eu nunca ouvi a minha esposa falar dentro de casa, caramba. Sabe o que isso fez comigo, irmãos? Me fez entrar nesse ambiente. Você está entendendo? Todo lugar estabelece uma doutrina, uma mentalidade. Eu quero que nós sejamos destravados, irmãos, para vivermos o que Jesus tem para nós. Você está falando de coisas, eu estou falando de ser o que Ele nos tornou. Eu estou falando, irmãos, que se o Senhor, escute, irmãos, se existe milhões na mão de um endemoniado, irmãos, por que Deus não pode entregar milhões para você e eu investirmos na África, na Índia, no Nepal? Deus quer que o ímpio tenha isso e você não. Eu não estou falando de você ter para você. Eu estou falando de nós nos tornarmos um canal de bênção para aqueles que não têm. Eu sou a resposta para essa geração. Você é uma resposta para essa geração. Você, com a sua esposa, com seus filhos, com sua casa, com seu carro, com seus recursos. Eu tive que ir até a Lapa hoje. Quando eu vou em lugares assim, eu prefiro não ir de carro. A Andréa me deixa na estação, depois ela me pega. Quando eu voltei, eu estava lendo um livro. Porque qualquer lugar que eu vou, irmão, se eu vou ter que passar tempo esperando alguma coisa, eu levo um livro. Porque para mim o tempo não pode ser desperdiçado. E eu estou dentro do trem, lendo um livro, voltando para casa. E uma mulher dizendo, eu não quero dinheiro. Eu não quero dinheiro, eu só quero alguma comida para me levar para casa. Eu não estou pedindo dinheiro. Eu só quero alguma coisa para me levar para casa. Eu fiquei olhando para os olhos daquela mulher, enquanto ela repetia. E uma voz dentro de mim me disse, você não pode ir embora assim e não fazer nada. E eu não estou falando de você orar por ela. Eu posso ser uma resposta para a minha geração. O meu casamento pode ser uma resposta para um casamento que está destruído. Você, irmãos, pode ser a resposta do clamor de alguém. Que o Espírito de excelência se manifeste em nós. Que ao irmos para a igreja, falando de templo, que nós possamos ter consciência. Eu sou um rei, indo adorar um outro rei. Você está falando que só em dar, pastor? Não. Fica na igreja, irmãos, e não presta atenção. Aquele que é o centro, aquele que é digno. Nós estamos aqui por causa dele. Aí, irmão, fica na esquina conversando com não sei quem. Irmão, quer marcar conversa entre príncipe, marque em outro lugar. Ou espera para depois do culto. Agora nós temos que dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ele é o centro. Ele é o centro. Jesus é o centro. Se nós começarmos a entronizar Jesus, os paralíticos vão andar, os cegos vão enxergar. Venha para o culto, irmãos, mas venha. Corpo, alma, espírito. Coloque de pé, por favor. Ah, Jesus! Me desvendas com uma melodia e me secas com uma canção de libertação. Ah, Deus, eu te amo. Dos meus inimigos, todos os meus medos. Pega as suas mãos e declare, por favor, por favor, por favor. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. No ventre da minha mãe, O Senhor me escolheu. tu me escolheste. O amor chamou meu nome. Diga, eu nasci de novo. Eu nasci de novo em tua família. O teu sangue flui em mim. Vamos lá, declare, vamos. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Pra que eu pudesse cantar, eu sou filho de Deus. Abriu o mar para eu passar por ele, mostrou-me o seu perfeito amor. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Das vozes, diga. Eu não sou mais. Feche teus olhos e libere isso de dentro do seu coração. Vamos, libere. Diga, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. A última vez, erga suas mãos, porque nós vamos terminar cantando e aplaudindo a Ele. E eu não sou mais escravo. Não. Eu não sou. Eu sou